Olá pessoal, primeiramente bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Introdução à Lógica e Programação. Tá? Nessa aula de hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês a respeito da eletrônica digital e sistemas numéricos. Tá? Que vocês vão ver que vai ter uma grande repercussão no curso de vocês mais adiante. Então vamos lá, o sumário dessa aula de hoje vai ser da seguinte forma. Primeiramente vou passar uma introdução para vocês, né? Vou explicar o que é um sistema digital, vou fazer a comparação de sistemas analógicos com sistemas digitais. Mostrar também que os sistemas analógicos, sistemas digitais, desculpa, eles têm algumas limitações, ok? E vou começar a comentar com vocês um pouquinho sobre sistemas numéricos, tá? Então a gente vai aprender aí hoje o sistema binário, o sistema octal e o sistema hexadecimal. Então vamos lá. Primeiramente, né? Por que a gente está estudando a eletrônica digital nesse curso, tá? Nosso interesse na eletrônica digital é mostrar para vocês como que funcionam os circuitos combinacionais e sequenciais, que vão ser extremamente importantes no decorrer dessa matéria e das matérias futuras que vocês terão nesse curso de eletrotécnica. Tá? Então, basicamente, mostrar para vocês como que vocês podem raciocinar, né, sobre diferentes problemas, sobre uma lógica combinacional, que vai fazer mais sentido mais adiante, tá? Ou uma lógica sequencial, utilizando aí, né, técnicas digitais, utilizando zeros e uns. Beleza? Para aqueles que se interessarem, vocês podem utilizar essas referências aí, caso queiram estudar um pouquinho a mais sobre o assunto, tá? Mas vamos lá. Primeiramente, né? O que é um sistema digital? Tá? A principal coisa que eu quero que vocês tirem desse conceito de sistema digital é que o sistema digital ele é um sistema que ele possui um conjunto de valores finito, ok? Então ele não tem infinitos valores possíveis. Eu sei que é meio vago esse conceito agora para vocês, mas eu vou mostrar exemplos de sistemas analógicos e digitais que vocês vão entender um pouquinho melhor. Tá? E nesses sistemas, pessoal, a gente trabalha com variáveis discretas. Da mesma forma que o sistema digital ele tem um conjunto de valores finitos, as variáveis discretas também têm um conjunto de valores finitos. Tá? E no caso pode ser até binário. Então ela tem dois valores apenas. Ok? Vamos lá, vamos a exemplos. Ó, eu tenho aqui nessa figura dois multímetros que eu estou mostrando para vocês. Tá? O multímetro da esquerda é um multímetro que a gente chama de analógico, e o multímetro da direita é um multímetro que a gente chama de digital. Tá? Digamos que eu coloque esses dois multímetros na mesma escala de medição. Eu coloco, por exemplo, na escala de 10 volts. Tá? Vamos analisar primeiramente o multímetro da direita, que é o multímetro digital. Sabendo que esse multímetro está na escala de 10 volts, a gente sabe que ele pode assumir valores tanto de 0,000 até 9,999. É um valor que você consegue contar, né? Nesse intervalo aqui, de 0,000 até 9,999, existem 10 mil valores. Ok? Beleza. Vamos fazer o mesmo raciocínio agora para esse multímetro mostrado aqui à esquerda. Tá? Digamos que eu coloquei, né, ele na escala de 0 a 10 volts, aqui é 0 e aqui é 10. Pessoal, eu pergunto para vocês, né? Quantos valores possíveis de tensão existem entre esses dois extremos aqui? Assumindo que a gente tem um ponteiro, né, que indica para nós aqui, ó, ponteirinho aqui, que ele indica para nós a medição que está sendo feita, existem entre esses dois valores infinitas possibilidades. Né? Então existe o 0,00001, existe o 0,0002. Às vezes a gente não consegue enxergar esses valores, tá? Mas esse ponteiro aqui, ele está passando por eles. Então essa é a diferença, né, no sistema digital e no sistema analógico. Aqui a gente consegue contar a quantidade de valores que existe. Aqui a gente não consegue contar. Okay? Existem infinitos valores entre 0 e 10 volts para o multímetro analógico. Beleza? Vamos lá. Para a gente evoluir um pouquinho esse conceito com vocês, tá? No sinal digital, normalmente aí, quando a gente faz a transmissão de informação em rede, tá? A gente trabalha dessa forma aqui. Ó. Ok? Nós trabalhamos com zeros e uns. Tá? Depois eu vou fazer o paralelo com vocês entre
esses zeros e uns com os valores finitos, tá? Já no sinal analógico, a gente tem um formato mais ou menos parecido com esse aqui. Reparem que, ó, nesse sinal de cima, tá? Assumindo que essas transições elas sejam praticamente instantâneas, você tem apenas dois valores, o valor 0 e o valor 1. Né? Qual que é a característica do sistema digital? Que ele tem uma quantidade de valores finito. Né? Tem 0, tem 1. Tem dois valores possíveis. Então isso aqui é caracterizado como um sistema digital. Tá? Vamos olhar agora o sinal mostrado abaixo. Nós temos vários valores possíveis, tá vendo? Ó, tem esse valor, tem esse valor, 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 esse valor. Tá? Da mesma forma que eu mostrei para vocês no multímetro analógico do slide anterior, tá? A gente tem infinitos valores entre esses dois extremos aqui. Ó. A gente não consegue quantificar a quantidade de valores diferentes, por exemplo, de tensão, que existem entre esses dois extremos. Beleza? Vamos agora, pessoal, a esse sinalzinho aqui mostrado embaixo, tá? Vamos abordar esse sinal vermelho aqui, ó. Ok? Reparem que ele tem transições instantâneas também, tá? Digamos assim, você mudou instantaneamente de um valor para o outro. E ele tem esse patamar de tensão aqui. Ele tem também esse patamar de tensão aqui, esse patamar novamente, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Tá? Quantos patamares diferentes de tensão existem nesse sinal? Ó, existe, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, né? Porque os outros são repetidos. Existem 6 valores possíveis de tensão nesse sinal aqui. Também é um valor finito, não é? É uma quantidade finita. Então, caracteriza isso também como um sinal digital. Tá? Então, a gente vai ter sinais digitais desse formato aqui e desse formato aqui também quadriculado. Beleza? Aqui a gente vai ter esse formatinho escadinha. Ok? Então, ambos são sinais digitais. Beleza. Vamos lá, né? Só detalhando um pouquinho, né, a mais com vocês. Nos sistemas analógicos, os sinais possuem valores pertencentes a um conjunto infinito, ou seja, contínuo. Se a gente analisar esse sinal de tensão abaixo aqui, ó, ele é chamado de sinal analógico, né? E a amplitude dessa tensão ela pode ter qualquer valor, tá? Entre esses dois máximos e mínimos aqui, ok? Então existem infinitos valores entre esse nível de tensão e esse nível de tensão que eu estou mostrando aqui embaixo para vocês, ok? Qual que é o grande problema que a gente tem, né, quando a gente trabalha com sinais digitais? Que a grande maioria dos sinais do mundo é analógica, tá? As variáveis que a gente quer medir no mundo, a maioria delas são analógicas, como por exemplo, temperatura, como por exemplo, velocidade, aceleração, pressão, tá? São todas variáveis analógicas, ok? Então, para a gente poder contornar essas dificuldades, existem algumas técnicas que servem para interfacear, digamos assim, tá? Esses sinais analógicos com os sinais digitais. Vamos lá. O sinal digital, tá? Particularmente com o que a gente vai trabalhar com vocês aqui, a gente vai estar abordando o sinal binário, tá? Então vai existir valores no formato de zeros e uns, ok? E nesse mundo digital, eles são tudo que a gente tem. Só que a gente pode equacionar esses zeros e uns de acordo com a especificidade do problema que a gente está abordando, tá? Então não precisa ser necessariamente 0 e 1. Pode ser falso ou verdadeiro. Pode ser não ou sim. Pode ser 0 volts e 5 volts. Pode ser aberto ou fechado. Pode ser ligado ou desligado. E assim sucessivamente. Ok? Então nós vamos trabalhar com comportamentos que seguem esse formato aqui, tá? Eu vou ter algum dispositivo, algum componente que ele vai trabalhar sobre duas condições. Beleza? Sinais digitais, pessoal, eles são utilizados aí largamente no processamento de informações. Por quê, né? Porque normalmente esses sistemas eles são mais fáceis de serem projetados, tá? Então você tem que trabalhar e armazenar apenas 2 estados, ok? Que implica também que é fácil de você armazenar informação nesse formato. Então, digamos assim, eu faço um circuito eletrônico, tá? E esse circuito eletrônico ele tem que ter 2 estados apenas. Eu não preciso guardar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu preciso gravar apenas 0 e 1.
ok? Logicamente que a gente consegue converter, né, os valores normais que a gente conhece, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para valores binários e para a gente conseguir armazenar também. A gente também tem uma maior exatidão e precisão, porque existem apenas 2 estados, beleza? A operação ela pode ser programada, eu vou mostrar para vocês mais adiante nas disciplinas do curso, né? Que a gente tem sistemas digitais que eles são alteráveis, você consegue alterar a lógica de funcionamento desses caras. Os circuitos digitais são menos afetados por ruídos, porque eles têm apenas 2 patamares, 0 ou 1. Tá? E você consegue também colocar uma grande quantidade de circuitos digitais em um pequeno circuito integrado. Tá? Nesses computadores que a gente tem aí, hoje em dia, os processadores Core 5, Core 7, nós temos aí milhões de circuitos digitais, né, que processam e armazenam informação. Beleza? Mas nem tudo é só vantagem, né? Conforme eu tinha falado para vocês anteriormente, o mundo ele é quase totalmente analógico. Tá? Então, para a gente poder utilizar as técnicas digitais em variáveis analógicas, a gente tem que passar por um procedimento, que é, primeiramente, você converter as entradas analógicas do mundo real para o formato digital. Né? Depois, a gente faz o processamento dessa informação em meio digital. Depois, a gente converte as saídas digitais de volta, né, para o formato analógico. Beleza? Na sequência, eu quero comentar um pouquinho com vocês a respeito dos sistemas numéricos, que são os principais sistemas que nós utilizamos em sistemas computadorizados. Mas antes disso, eu quero comentar com vocês um pouquinho da razão, né, dos sistemas numéricos. Né? Para que servem os números? Primeiramente, é uma forma da gente representar quantidades. Né? Então, o homem precisava lá contar, né, e ele precisava representar isso de alguma forma. Outra razão de se utilizar sistemas numéricos é você realizar operações aritméticas, né? Você somar, subtrair, dividir e multiplicar. No caso, o sistema mais comum, o qual nós utilizamos, é o sistema decimal, que ele é composto aí por 10 caracteres diferentes, né? De 0 até 9. Okay? Nos ambientes computadorizados, a gente utiliza outros tipos de sistemas, são eles o binário, o octal e o hexadecimal. Tá? Sendo o binário e o hexadecimal muito importante na informática. Beleza? Vamos lá. O sistema binário, conforme o próprio nome já fala, né, ele é constituído aí por 2 algarismos. Nós temos zeros e uns. Apesar de a gente ter apenas esses 2 algarismos, a gente consegue contar qualquer quantidade. No sistema octal, a gente já tem 8 algarismos, então a gente tem do 0 até o 7. E por último, no sistema hexadecimal, a gente tem 16 algarismos. A gente tem do 0 até o 9, depois do A até o F. E se a gente observar como os números são construídos no sistema decimal, a gente pode então também aprender a como representar esses mesmos números nas outras bases, tá? Tanto na binária, quanto na octal, quanto na hexadecimal. Vamos lá. Existe uma forma muito simples para a gente poder abstrair, tá, a formação dos números no sistema decimal. Basta a gente imaginar o odômetro do carro, aquele marcador que indica quanto que foi percorrido pelo automóvel. Tá? Então, digamos lá, a gente tem o nosso odômetro, ele está marcando 0, 0, 0, 0.0, né? Sendo essa unidade aqui os metros. Okay? Se a gente andar 100 metros, o que vai acontecer? Esse cara vai indicar isso aqui para a gente, certo? O 0 vai girar e vai se tornar um 1. Se eu andar mais 100 metros, eu vou ter isso aqui. E assim sucessivamente, até eu atingir o 9. Então, eu vou ter 0, 0, 0, 0.9. Uma vez que a gente estourar a quantidade de algarismos que a gente tem no sistema decimal, o que vai acontecer? Quando eu andar mais 100 metros, eu vou mandar um 0 para onde estava o 9 antes, né? Eu vou incrementar o próximo algarismo. Então, vai ser dessa forma aqui. Ok? E assim por diante. Então, se eu andar mais 100 metros, 0, 0, 0, 1.1 e assim sucessivamente. Tá? Vocês vão perceber que para a construção de números nas outras bases, a gente vai utilizar o mesmo raciocínio. Ok? Assim que estourar a quantidade de algarismos disponível naquele sistema numérico, a gente vai voltar para 0 e incrementar o próximo algarismo. Então, digamos agora que o nosso odômetro
ele é digital, ele tem apenas zeros e uns. Ele vai começar da mesma forma que o outro, tá? Só que, nesse número aqui, eu só posso representá-lo através de zeros e uns. Beleza. Qual que é o próximo número que a gente vai ter? Vai ser o 0,000.1. Ok? Só que a gente tem apenas zeros e uns. Então, eu estourei a quantidade que eu tinha de algarismos nesse sistema numérico. Beleza? Da mesma forma que a gente fez com o 9, no exemplo do sistema decimal, a gente vai fazer com o 1 aqui agora. Tá? Então, eu vou voltar esse cara para o zero e vou incrementar o algarismo anterior. Então, se eu contar em binário, esse número aqui ó, seria o 0. Esse número aqui ó, seria o 1. E esse número aqui seria o 2. Tá? Então, vamos lá. Vamos andar mais 100 metros nesse nosso odômetro digital. O que ele indicaria para a gente? Seria 0,001, né? E agora eu vou incrementar esse último algarismo, ponto 1. Se eu andar mais 100 metros, ó, vai estourar aqui, vai? Estourou esse valor, eu volto ele para o zero. Tenho que incrementar esse cara aqui agora, beleza? Só que ele vai estourar também. Quando ele estoura, eu coloco o zero e incremento o próximo. Então, aqui não é zero, aqui vai ser 1. E o ponto aqui. Tá? E assim sucessivamente. Tá? Então, esse número aqui seria o 3. Esse número aqui seria o 4. Se porventura agora o nosso odômetro ele fosse octal, tá? A gente tem algarismos de 0 até 7. Então, a gente começaria 0,000.0, né? A gente teria o 0,000.1, depois o ponto 2, ponto 3, até a gente chegar no 0,000.7, tá? Feito isso, a gente estoura a quantidade de algarismos que a gente tem no sistema numérico, e o próximo número depois desse aqui seria o 0,001.0. A gente volta esse número para zero, porque estourou o sistema, e incrementa o próximo. Ok? E a gente pode continuar assim também. 0,001 e a gente incrementa esse agora. 1. E assim por diante. Tá? Com o sistema hexadecimal, a gente vai ter o mesmo comportamento. Só que quando a gente chegar no 9, a gente vai ter lá, por exemplo, 0,00.9. Tá? Ele tem 16 caracteres esse sistema. Então, o próximo número vai ser o 0,000.A. Ok, pessoal? O A representando, então, o número 10. O B, o 11. O C, o 12. O D, o 13. O E, o 14. E o 15, o F. Beleza? Uma vez que a gente chegar no F, a gente faz a mesma coisa que a gente fez nos outros sistemas. Volta para zero e incrementa o próximo. Beleza? Então, depois do 0,000F, a gente vai ter o 0,001.0. Ok? Então, é assim que a gente faz a construção dos números nos diferentes tipos de sistemas numéricos. Existe também uma outra forma que a gente pode destrinchar, digamos assim, os números para a gente poder entender qual que é a influência do sistema numérico sobre a formação desse número. Tá? Digamos que a gente tem esse número aí, ó, 975. Tá? Eu posso destrinchar ele da seguinte forma. O 975 ele pode ser destrinchado nessas três parcelas. 900 mais 70 mais 5. Tá? Que é igual também a 9 vezes 10 ao quadrado, que é 100. Mais 7 vezes 10 elevado a 1, que é 10. Mais 5 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é igual a 1. Ok? Sendo o 5 o algarismo menos significativo e o 9 o algarismo mais significativo desse número. Tá? A soma desses resultados irá então representar o número 975. Ok? Existe uma forma de a gente representar, né, essa decomposição de maneira mais formal. Tá? Nós vamos ter aí, ó, o dígito vezes a base, o dígito vezes a base, o dígito vezes a base. Tá? Igual a gente teve. Ó. A gente teve, ó, o dígito
vezes a base. Dígito, base, dígito, base. Ok? Só que nós vamos crescer o expoente da base. Aqui a base está elevada a 0, aqui ela está elevada a 1, aqui ela está elevada a 2 e assim por diante. Ok? Nos sistemas numéricos digitais, octal e hexadecimal, essa relação aqui ela também é válida. Então, digamos que a gente tenha, por exemplo, esse número aí, ó, 1101, desculpa. A gente pode destrinchar ele da seguinte forma. Isso aqui vai ser igual a 1 vezes 2, porque a base é 2, certo? Elevado, ó, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3. 1 vezes 2 elevado ao cubo, que é esse carinha aqui. Mais 1, que é esse segundo dígito, vezes 2 elevado ao quadrado, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Tá? Nós vamos ter o quê? 2 ao cubo é 8, 2 ao quadrado é 4, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 0 é 1. Ok? Então nós vamos ter aqui, ó, 1 vezes 8, que vai dar 8, mais 1 vezes 4, vai dar 4, mais 0 vezes 2, que vai dar 0, mais 1 vezes 1, que vai dar 1. Então esse número aqui, né, ele vai ser igual ao número 13, que é a soma desses caras aqui. Então esse número digital 1101, representado na base 2, tá? A gente vai colocar um 2 aqui do lado para representar que está digital. Ele é igual ao 13 em sistema decimal. Beleza? É uma forma muito simples que a gente tem para poder, né, entender qual o número que esse valor aqui está representando. Beleza? E da mesma forma nós podemos fazer com o sistema octal e hexadecimal. Tá? Então vamos a um exemplo. Digamos que a gente tenha esse número octal 22. Okay? Ele pode ser representado da seguinte forma. Posso destrinchar ele como sendo 2 vezes 8, que a base é 8 agora, elevado a 1, porque nós começamos em 0, depois a gente vai para 1. Então, 2 vezes 8 elevado a 1, que seria referente a esse primeiro algarismo. Depois a gente tem o 2 também, de novo, vezes o 8 elevado a 0. Tá? 8 elevado a 1 é 8, 8 elevado a 0 é 1. Então, aqui vai dar 2 vezes 8, 16. E aqui vai dar 2 vezes 1, dá 2. Ok? Então, esse número 22 em octal, ok, a base 8, representa o número 18 em decimal. Vamos agora ao sistema hexadecimal. Tá? No caso aqui nós vamos ter de 0 até 9, igual eu falei para vocês antes. Depois a gente vai ter o A, B, C, D, E e F. Tá? Lembrando que o A vem depois do 9, o B depois do A, o C depois do B e assim por diante. Então digamos que a gente tenha o número 13 em hexadecimal. Tá? Se eu fizer a decomposição, como é que vai ficar? Vai ficar da seguinte forma. Tá? Ó, expoente 0, expoente 1. Okay? Vai ser 1 vezes a base, que é 16, elevado a 1. Que é esse cara aqui. Depois nós vamos ter o segundo algarismo, que é o 3, vezes 3 vezes a base, que é 16, elevado a 0. Certo? 16 elevado a 1 é 16. 1 vezes 16 vai dar 16. 16 elevado a 0 é 1. Tá? Então vai ser 3 vezes 1, que é 3. E a gente chega na conclusão que o número hexadecimal 13, tá, representa o número 19 decimal. E para a gente encerrar essa nossa aula de hoje, eu gostaria de deixar para vocês um exercício. Tá? Eu quero que vocês preencham para mim essa tabelinha em que vocês vão contar de 0 até 20 nos três sistemas numéricos diferentes. Ok? Muito obrigado pela atenção e até nossa próxima aula.